o nosso objetivo como igreja, realmente cultuarmos ao Senhor, podermos engrandecê-lo e podermos louvá-lo e bendizê-lo. Eu gostaria de partilhar inicialmente algumas informações sobre as atividades da nossa igreja. Primeiramente, gostaria de recordar os irmãos de que temos realmente esta semana, então, a nossa reunião de oração. E neste caso, temos, portanto, à quarta-feira, a nossa reunião de oração, via Zoom, com os irmãos que conseguem realmente estar connosco. Estamos muito felizes por podermos dinamizar a reunião de oração. Temos visto realmente Deus agir no nosso meio. E cá está, quarta-feira às 21 horas via Zoom, nós realmente estamos fielmente a cultuar ao Senhor. Temos uma breve meditação da palavra, seguido depois realmente da intercessão, do louvor. Irmãos, é uma bênção podermos ver Deus a agir, Deus a responder. E semana após semana, quando começamos a ver os assuntos e as respostas, realmente regozijamos uns com os outros. Ainda agora, esta semana, tivemos uma resposta às orações. O pastor Maurício conseguiu realmente a residência. O visto, obrigado, irmãos, obrigado. O visto para ele e para a sua família nos Estados Unidos, que lhes vai permitir realmente ter informação. Pastor Maurício, formação na área da língua inglesa. A nossa irmã Flávia, ao nível do seu doutoramento, o estágio realmente com aquele professor, ao nível do doutoramento, não é, irmã? Se não me falha a memória, é um estágio, não é, irmã? Muito bem. Temos também, irmãos, o seguinte, e o João vai-me ajudar agora a passar para o slide seguinte, um grupo de intercessão, que todos os sábados, realmente o pastor Maurício e a irmã Alina se juntam de manhã para interceder. Portanto, assuntos de intercessão que os irmãos tenham, especificamente só de intercessão, que os irmãos tenham e que desejem que realmente sejam levados ao trono de graça do Senhor, por favor partilhem com o pastor Maurício e a irmã Alina para eles assim procederem. Muito bem. Gostaria também de trazer a nossa aniversariante aqui à frente, a nossa irmã Adelaide, porque nós realmente regozijamos com a vida que o Senhor dá aos seus. E a irmã Adelaide, esta semana, fez mais uma primavera. Não é, irmã? Irmã, pode vir, por favor. Foi sexta-feira que a nossa irmã teve o seu momento de aniversário. Muito bom, com família, e tivemos a oportunidade de telefonar à nossa irmã, tivemos a oportunidade de dar-lhe os parabéns, mas não queríamos deixar passar esta oportunidade, para realmente nos regozijarmos como igreja, com a vida que o Senhor dá aos seus. E, neste caso, eu não sei se é a mãe, se é a filha, que nos irão ajudar com a nossa música dos parabéns da igreja. E os irmãos que puderem, desejarem, podem ficar de pé, porque vamos entoar os parabéns da igreja à nossa querida irmã Adelaide. Mais um ano que o Senhor lhe concedeu. Realmente é uma alegria e uma bênção poder ver o Senhor a cuidar dos seus. Parabéns, parabéns da igreja, mais um ano Deus lhe deu, muitas bênçãos lhe desejamos, caminhando para os céus. Sabe a pouco, só uma vez, não sabe? Vamos cantar mais uma vez, irmãos, com alegria. Parabéns, parabéns da igreja, mais um ano Deus lhe deu, muitas bênçãos lhe desejamos, caminhando para os céus. Muito bem, vamos ter uma palavra de oração, louvando ao Senhor realmente pela vida que Ele dá, pelo testemunho da nossa irmã e pela forma como realmente temos visto o Senhor
a ser fiel e a cuidar da sua filha. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito realmente por mais um ano de vida que concedeste à nossa querida irmã Adelaide. Te agradecemos, Senhor, por a forma como tu estás com ela, como tu a acompanhas, como tu cuidas dela, Senhor, como tu tens sido fiel ao longo da sua vida. Obrigado pelo testemunho da nossa irmã, pela alegria, pelo serviço, pela forma como ela prontamente se disponibiliza para te servir aqui com os dons que tu lhe dás. Obrigado pela fidelidade da tua filha, Senhor. Te agradecemos muito realmente por ela e pelo seu testemunho. Abençoa, Senhor. Cuida, continua a cuidar dela. E, Pai, dá-lhe a alegria de ver as suas filhas a virem à tua casa, Senhor. Abre esta porta, Senhor. Amadurece aqueles corações. Toca naqueles corações. Para que, ó Senhor, possam vir, possam ter prazer em estar aqui com a sua mãe. Tu sabes como isso é tão precioso para a nossa irmã Adelaide, como é um dos seus maiores desejos da vida. Ó Senhor, concede-lhe isso. Abre aqueles corações e que o teu nome seja honrado e glorificado com a conversão das vidas das filhas da nossa irmã Adelaide. Que assim seja, Senhor. É o que oramos e pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Podeis sentar-vos, irmãos. Podeis sentar-vos. E é com esta alegria que realmente preparamos os nossos corações agora para o culto que desejamos prestar ao Senhor. Vamos ficar depois em oração silenciosa enquanto ouvimos o prelúdio musical. Damos graças a Deus por mais um domingo na sua presença, aqui na sua casa. Vamos então dar início e continuação do nosso culto nesta manhã, dirigindo a Deus uma oração. Pai nosso que estás nos céus, é mais uma vez que queremos estar aqui na tua casa, Senhor. Primeiramente para te agradecer, Senhor, para te dar graças daquilo que tu és, Senhor, nas nossas vidas, Pai, e no mundo, Senhor. Tu dás significado à nossa vida, Senhor, e nós queremos servir da melhor maneira como o Senhor realmente nos manda na sua palavra. Queremos realmente, Senhor, fazer parte, Senhor, sempre da tua casa, Senhor. E queremos também com as nossas vidas, Senhor, fazer sempre a tua vontade, Pai. E engrandecer o teu nome assim como tu mereces, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, nos reunimos aqui na tua casa, porque nós sabemos que cada um de nós representa a Igreja, Senhor, e cada um de nós temos uma missão diante de ti, diante da humanidade, Senhor. Dá-nos capacidade, Senhor, realmente de aprender, de
de interiorizar, Senhor, a tua mensagem, para que nós possamos dar bom testemunho sempre quando saímos daquela porta para fora, Senhor. O nosso desejo sempre, Senhor, na nossa vida é fazer a tua vontade, Senhor. Que nós possamos estar sempre em sintonia contigo, Pai, para que nós possamos sentir sempre, Senhor, aquilo que tu queres que nós façamos na nossa vida, Pai. E obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado. Continua, Senhor, aqui conosco, Senhor, e sempre nas nossas vidas. Porque sem ti, Senhor, a vida não tem sentido, Senhor. Obrigado, Pai, por nos teres, Senhor, dado esta missão e que nós queremos fazer o melhor que nós pudermos, Senhor, com a tua ajuda. Em nome de Jesus Cristo, pomos estas preces nas tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Vamos então continuar com uma leitura que vai estar aqui exposto. João 3, 13 a 21. Vamos então seguir a leitura. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja louvado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos então, neste espírito, cantar o hino do HCC. Louvamos-te, ó Deus, que nós possamos realmente louvar o nosso Deus por todos os benfeitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Glória
Vou agora pedir ao nosso irmão São para nos fazer a leitura que vai estar exposto. Faz favor. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas ele fortalecia as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e ao outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas, quanto a mim, anunciarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos então cantar o hino do cantor cristão. É um perdão. E vamos, peço ao Pedro, se faz favor, para levantar uma peça. Vamos então cantar este nosso hino.
para que as pessoas realmente possam transformar os seus corações e que se possam salvar ainda muitas almas, que este mundo está muito difícil, só Cristo para modificar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é por isso é que Ele nos chamou. Vamos então agora ouvir o nosso momento de intercessão com a Ana Paula. Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, nosso país hoje de intercessão é a Serra Leoa, que é um país da África Ocidental e que é delimitado pela Guiné a norte e a nordeste, pela Libéria a sudeste, pelo Oceano Atlântico a sudoeste. E a população em 2021 era estimada em 6,8 milhões de habitantes. Então, o Conselho Interreligioso da Serra Leoa estimou que 77% da população da Serra Leoa é composta por muçulmanos. E 21% são cristãos e apenas 2% são seguidores de religiões tradicionais africanas. A maioria dos grupos étnicos da Serra Leoa é composta por muçulmanos. Então, o pedido de oração é que os xamãs religiosos, que são uma espécie de feiticeiros, se libertem pelo poder do Santo Jesus Cristo. Amém. Então, eu queria pedir a Marta para ela, por favor. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos neste momento pela oportunidade de estarmos aqui a te cultuar de forma livre, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela forma como tu nos sustentas. Tu és o Senhor de todo o ouro e toda a prata. Então nós consagramos, Senhor, estas ofertas a ti que foram levantadas, para que possam ser uma fonte de bênção para a tua igreja, para proclamar a tua palavra aqui nesta vila, Senhor, nesta região. Também com os olhos postos em missões, Senhor, nós entregamos no teu trono de graça a Serra Leoa. Senhor, nós te pedimos que tu toques nos corações de todos os que estão ali presentes, para que o teu nome seja proclamado. Ajuda, Senhor, aqueles que são cristãos, que podem estar a sofrer de perseguições, tanto das religiões tradicionais como do islamismo, Pai, para que possam permanecer firmes, tendo os olhos no sacrifício de Jesus, nesta santa convicção de que Ele vai à nossa frente e que Ele tem um lugar preparado, Senhor, para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que tu libertes aquela população do poder do inimigo, Senhor. Quebra toda a influência do inimigo, tanto através do islamismo, como através também das religiões animistas, Pai, ali presentes em África. Que estes xamãs religiosos tradicionais possam ser libertos, possam compreender a tua palavra, possam aceitá-la, Senhor, e ser assim fontes de bênção naquele país. Continua a abençoar este culto, Senhor, com a tua presença, e ajuda-nos, Senhor, a preparar os nossos corações para receber a tua palavra. Isto pedimos e muito mais te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então agora fazer a leitura dos Salmos. E peço ao nosso irmão Rogério, por favor, fazer a leitura. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são usados de coração foram despejados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas mãos. À tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista, se tirares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu restringirás.
Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Vamos então louvar este nosso Deus, continuar louvando o nosso Deus. Vamos cantar o hino do cantor cristão, Louvor. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, te queremos agradecer por realmente tudo o que já podemos, Pai, cantar para Ti, meditar na Tua Palavra, Senhor. Louvado sejas realmente pela forma como tens estado connosco a nos ajudar a conduzir, Senhor, neste louvor que desejamos realmente de tributar. Agora, Senhor, que se aproxima a hora realmente de meditarmos na Tua Palavra, te entregamos o Teu servo. Te pedimos, Senhor, que o unjas com o Teu Santo Espírito, a fim de que Ele possa ser portador da mensagem que realmente desejas nos transmitir nesta manhã. Que possamos também, Senhor, ter as nossas mentes bem focadas na Tua Palavra, Senhor, e os nossos corações bem abertos e receptivos, predispostos não só a ouvir,
mas também praticar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não ser somente ouvintes, mas praticantes da mesma, pois sabemos, Senhor, que a tua palavra é realmente viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada, Senhor, de 2 gumes. Pelo que te pedimos, Senhor, que realmente nos ajudes a compreendê-la, Senhor, e a vivê-la diariamente, Pai. Conduz-nos neste momento, te pedimos e te agradecemos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de cumprimentar todos, com um bom dia. Dizer que é muita alegria podermos estar aqui mais uma vez, podermos reunir na casa do Senhor, para podermos bendizer o nome santo do nosso Deus. Nós realmente, irmãos, podemos agradecer ao Senhor, porque nós vemos que em tantos outros povos, como por exemplo, Serra Leoa, como tantos outros países que nós já temos orado, que tem sido intercedido, nós podemos ver que eles não têm essa liberdade de culto, liberdade como nós temos de adoração ao nome do Senhor. Mas nós sabemos que nós, um dia, tivemos a possibilidade de conhecer essa verdade, essa palavra que transforma, e podemos assim ter a oportunidade de podermos estar sim na presença do nosso Deus. E é motivo sim de nós nos alegrarmos, como o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então nós estamos aqui na casa do Senhor. Esse lugar é feito casa de oração, onde nós nos reunimos para louvar e bendizer ao nosso Deus. Sabermos que Deus está presente em nosso meio é motivo de estarmos alegres. Nós sabemos que, como o pastor falou, nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas sim praticarmos. E quando nós estamos aqui à frente para trazer algo, a palavra do Senhor, que é uma grande responsabilidade, nós temos que saber que nós precisamos realmente praticar essa palavra. Então o peso ainda é maior, irmãos? Porque nós somos aqueles que estamos a transmitir algo e que nós precisamos de fato viver aquilo que nós falamos. Então que Deus, por misericórdia, nessa manhã venha realmente estar conosco, mas também que nós possamos abrir os nossos corações para aquilo que Deus tem para falar conosco. Então nós vamos dar continuidade a essas pregações expositivas do 2 Samuel. Nós podemos meditar no último domingo, sem ser o último, agora no anterior, no capítulo 5 de 2 Samuel. Mas nós vamos agora entrar no capítulo 6. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, 2 Samuel capítulo 6. E eu gostaria que todos que puderem abrir as suas Bíblias, para nós juntos meditarmos a palavra do Senhor. E aqueles que puderem, fiquem de pé, irmãos, em reverência ao nosso Deus, para podermos meditar na palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor nos diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi,
mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos. Como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falasse, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, nós podemos observar uma palavra muito tremenda, uma palavra muito temível, não é? Nós podemos observar que a mão leve que nos afaga é pesada diante do pecado. Nós sabemos que as mãos do Senhor é aquelas mãos que nos afagam quando nós estamos a passar por alguma situação e nós clamamos a Ele, nós elevamos a nossa oração ao Senhor nosso Deus, porque a palavra do Senhor fala que Ele é o nosso refúgio, Ele é socorro bem presente na tribulação. E nós aí buscamos ao nosso Deus, o nosso Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece. Mas, irmãos, diante do pecado, o Senhor também é temível, é terrível, né, diante do pecado. E nós observamos, né, irmãos, no capítulo anterior, quando Davi, né, se juntou todo o povo de Israel, e ele foi ali realmente instituído como rei de todo Israel. Como nós ouvimos hoje na escola bíblica, há um processo, não é? Quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um propósito na nossa vida, e até chegarmos nessa promessa, nós vamos tendo o quê? Conhecimento de Deus. A palavra do Senhor fala para nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós vemos que Davi passou por um processo, como assim Abraão também, né? Como nós observamos na escola bíblica. Então, irmãos, nós vemos que ele, depois de ter sido ungido rei sobre todo Israel, ali houve um momento que Deus, ali por misericórdia, foi à frente quando Davi consultou o Senhor, não é? E nós vemos que hoje é a tão conhecida Jerusalém, não é? Que antes era a terra dos Jebus, não é? A terra de Jebus, que era dos Jebuseus, que eram descendentes, não é? De Cã, né? Da descendência de Noé, por parte do filho dele, que era Canaã. Então nós vemos que ali Deus orientou para que ele fosse e tomasse a terra de Jebus, né, que era fortificada, não é? Que houve aquela situação que nem se houvesse proteção dos cegos e dos coxos, não é? As pessoas não conseguiriam entrar, Davi não conseguiria entrar, mas nós vemos que Deus, né, jogou por terra tudo isso, e Deus fez com que Davi, juntamente com o seu exército, eles tomassem posse de Jebus. E ali Jebus agora é Jerusalém, não é? Também conhecido como Sião, como cidade de Davi. Então ali ele tomou posse, ali no capítulo 5, né? Voltando um pouco atrás. Nós vemos que o reinado de Davi foi reconhecido por Deus,
não é? Que ele cresceu em poder e produzindo também frutos, não é? Porque nós sabemos que quando, irmãos, nós fazemos as coisas para Deus com o coração quebrantado, com humilhação, reconhecendo que nós nada somos, mas que Deus é tudo na nossa vida, nós sabemos que isso é, irmãos, uma consequência, não é? Porque Deus é Deus que vai olhar, né, como está o nosso coração, para quem nós estamos de fato oferecendo o nosso sacrifício, qual é a motivação real do nosso coração. E ali nós vemos que Davi estava com o coração realmente motivado em fazer não ele se aparecer, não ele crescer, mas Deus crescesse, né, no seu reinado, porque de fato quem tinha o controle de tudo, quem é aquele que tem todo o poder é o nosso Deus, e é Ele quem pode conduzir. Então, irmãos, nós já vemos agora no presente capítulo, né, nos mostra o avanço da Arca do Senhor, não é essa Arca do Senhor que representa a presença de Deus. Nós sabemos que a arca foi realmente transportada por vários momentos e ficou em determinados lugares, não é? E nós vemos que algo também aconteceu aqui, porque 7 meses a arca ficou, não é, distante do povo de Deus, como nós vimos anteriormente, e as pessoas não buscaram a arca, irmãos. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas queriam viver as suas próprias vidas, nos seus próprios deleites, no seu próprio pecado, e não se importaram com a ausência da arca. Mas nós vemos que agora, durante o reinado de Davi ali estava com o coração quebrantado para buscar trazer novamente a arca do Senhor. Quer dizer, ele queria a presença de Deus, né, ali com ele, e assim deve ser na nossa vida, não é? Nós temos que buscar cada vez mais a presença do Senhor. E como nós fazemos isso, irmãos? Orando ao Senhor. Nós fazemos isso o quê? Lendo a palavra do Senhor, ouvindo, mas colocando em prática a palavra do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, hoje os tempos eles mudaram, né? A maneira como dedicamos nosso culto a Deus também, mas o Deus verdadeiro permanece o mesmo. Ele é imutável, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então nós sabemos que ele é um Deus o quê? Que permanece santo, não é? E dele não se pode escarnecer, nem, irmãos, se dedicar à adoração de qualquer maneira. Então nós sabemos que quando nós viemos à casa do Senhor, nós temos que estar dispostos a abrir nossos corações e renunciar às nossas próprias vontades para nós vivermos a vontade soberana de Deus. Isso requer o quê? Nós, de fato, abrirmos mão daquilo que nós achamos que é o melhor para viver o melhor de Deus, que de fato vai ser o melhor. Porque, como o pastor falou, né, muitas vezes nós idealizamos algo na nossa vida, achando que aquilo vai ser o melhor para nós. Mas, de fato, quem é o Deus que é o Deus onisciente, que sabe o que vai acontecer amanhã, que sabe o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano? É o nosso Deus. Nós não sabemos, irmãos, de nada, além do que está acontecendo agora. Né? Todos estão a me olhar e eu estou aqui, irmãos, com essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E nós sabemos que o dia de amanhã não pertence a nós. Mas Deus, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus onisciente, é esse Deus que nós estamos aqui a buscar. Então ele merece reverência, ele merece o quê? Santificação da nossa parte. E nós podemos observar, irmãos, no início do texto que nós lemos, nos versos 1 e 2, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Irmãos, aqui nos mostra nesses versos a grandiosidade do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a onipotência do nosso Deus, um Deus grande, um Deus de perto, mas um Deus de longe, um Deus que de fato conhece todas as coisas. Então aqui é um Deus que está acima dos querubins. Quantas pessoas muitas vezes adoram anjos, quantas pessoas muitas vezes adoram tantas outras coisas, em detrimento à adoração ao Deus verdadeiro. Mas nós estamos aqui porque nós cremos, de fato, que o nosso Deus é o Deus de Israel. O nosso Deus é o mesmo Deus que Davi, ali naquele momento, estava a buscar a arca do Senhor, a presença do Senhor. É o que você está aqui nesta manhã a fazer, é o que nós estamos a fazer, é buscar a presença do nosso Deus soberano, do nosso Deus grande, grandioso, aquele Deus que tem todo o poder. Então, irmãos, nós precisamos
de fato ter essa reverência ao nosso Deus. Precisamos de fato oferecer o nosso melhor, a nossa melhor adoração ao Deus que merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Então, irmãos, nós vemos aqui a busca pela presença do Deus Israel. Davi juntou todos os escolhidos em busca o quê? Da arca de Deus. Uma arca que antes, por 7 meses, como eu falei, ficou esquecida. O povo não buscava a arca, não buscava a presença de Deus. Mas aqui, irmãos, o povo estava ansiando pela presença de Deus. O povo estava ansiando pela arca do Senhor. Então ali, Davi, como líder, ali do povo, foi aquele com o qual Deus usou para que fosse buscada a arca do Senhor. Nós vemos então, irmãos, aqui algo que estava latente no coração daquele povo, de Davi, da presença do Senhor. Glórias ao nome do nosso Deus. O verso 2, irmão, nos traz o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins, mostrando de fato essa grandiosidade do nosso Deus, um Deus santo e justo, e que é poderoso acima dos querubins. Irmãos, nos versos sequentes, nos 3 ao 7, nós vamos ver aqui, irmãos, que puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Nós observamos aqui, irmãos, então, de fato, o anseio pela presença de Deus deve também ser provido de uma adoração genuína. Não adianta, irmãos, nós buscarmos a Deus sem nós apresentarmos a Ele uma adoração genuína, uma adoração de verdade, uma adoração que esteja à altura do nosso Deus. Irmãos, não estou a dizer aqui que nós somos perfeitos, que nós podemos oferecer uma perfeição na nossa adoração, porque nós carregamos conosco o pecado, irmãos. Nós somos aqueles que carregamos o pecado e somos pecadores, não é? Somos purificados, somos santificados pelo sangue do Senhor, mas nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nós, irmãos, precisamos buscar essa perfeição dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, porque somos limitados. Então, irmãos, embora de fato existisse a vontade de estar na presença de Deus, ali representada pela arca, esse anseio não devia estar desprovido da forma correta e revestida de uma vida regada de santificação. E nós vamos observar, irmãos, o fato de ser um carro novo. Isso nos lembra alguma coisa? Não lembra? Um carro novo. Quem fez isso, irmãos? Isso nos lembra os filisteus, não é? Lá no texto do capítulo 1 Samuel, capítulo 6, verso 7. Eles fizeram a mesma coisa quando eles se colocaram naquelas vacas, que tiraram seus filhotes, se afastaram e colocaram um carro novo. Nós vemos aqui como se fosse uma imitação, não é? Do povo mundano, das pessoas do mundo. Então eles mudaram, eles descontextualizaram, irmãos, a maneira correta como a palavra do Senhor ensina. Não é? Lá em Êxodo, nós vamos observar em Êxodo, capítulo 25, verso 14, olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo 25, 14, diz assim: meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Irmãos, existiam varas que passavam por uma argola e essas varas eram compridas, elas mantinham a distância, não é? Daquelas pessoas que estavam carregando a arca. E ali nós vemos que o povo meteu, no caso, num carro novo, ali onde era guiado talvez por animais, e nós vemos que está fora, da forma correta com que a palavra do Senhor ensina. E nós vemos também, irmãos, lá em Josué, capítulo 6, verso 6, o que a palavra do Senhor nos diz. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Então nós vemos que existia todo um processo, irmãos, uma maneira de se levar a arca, de se oferecer sacrifício, de se adorar ao Senhor. E ali nós vemos que aqueles homens, embora tivessem o anseio, a boa vontade talvez, mas eles não estavam usando da maneira correta. Eles estavam, irmãos, também muitas vezes esse usar poderia estar de alguma maneira, irmãos, não tão bem diante do Senhor.
E nós aí trazemos para nossas vidas como é que está a nossa adoração ao Senhor. Qual a maneira que nós temos adorado ao nosso Deus? Nós vemos aqui, irmãos, dois opostos. Os filisteus, que não tinham compromisso com Deus verdadeiro, e dentro de seus poucos conhecimentos, buscaram o melhor para Deus. Mas aqueles que tinham conhecimento de fato, não é, da maneira de conduzir uma adoração a Deus, levaram a adoração de qualquer maneira. Como tem sido a nossa postura diante da arca do Senhor, diante da presença do Deus uno, do Deus poderoso, do Deus trino, do Deus, aleluia, Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Como é que tem sido a nossa postura diante do Deus Todo-Poderoso? Nós precisamos avaliar, irmãos, as nossas vidas diante do nosso Deus. Então, irmãos, como tem sido o nosso momento a sós com o nosso Deus? Como tem sido o nosso momento aqui em comunidade, entre irmãos? Como é que tem sido a nossa postura? Aí nós vemos lá, irmãos, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 48. O que diz a palavra do Senhor? Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então aqui, irmãos, mas a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Então, irmãos, quando nós falamos que é uma responsabilidade você trazer a palavra do Senhor, é de fato uma grande responsabilidade. Mas também a nós que nos propomos a ser os adoradores do Senhor, é uma grande responsabilidade. Nós conhecemos a verdade, nós sabemos qual é a verdade, a palavra do Senhor. Então nós temos condições, irmãos, que por sermos conhecedores, de oferecermos o nosso melhor a Deus. Então que nós viemos abrir os nossos corações e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Mas eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me dê condições, meu Pai, me dê sabedoria. É assim, irmãos, que nós vamos vencer. Davi, em todos os momentos, consultava a Deus. Davi, sendo o rei sobre todo Israel, estava naquela fortaleza ali, mas ele se humilhou diante do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, na sequência, nos versos 8, até o 10, nos diz assim a palavra do Senhor: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Irmãos, ali nós vemos que Davi, houve um momento de reflexão, um momento para refletir o que de fato estava errado. Por que Uzá foi ali fulminado pelo poder de Deus? Foi simplesmente porque ali os animais tropeçaram e ele tentou fazer uma coisa boa, aos nossos olhos, tentou pegar a arca do Senhor. Foi simplesmente por isso? Não, irmãos. Como nós falamos, toda contextualização, toda maneira que estava sendo feita ali não estava de acordo com a palavra de Deus. Fugia ao que a palavra ensina. E só quem conhece o coração do homem é Deus. E ali existia um tempo para se refletir sobre a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Esse momento, irmãos, foi marcado por um grande desgosto, principalmente por parte de Davi. Davi desgostou-se de ver Uzá ali, irmãos, que era alguém preparado, vamos dizer assim, humanamente falando, para poder ter aquela postura de carregar a arca. Mas de um momento para o outro, ele estava morto, ele foi fulminado. E Davi, irmãos, sentiu desgostoso, sentiu-se em uma situação difícil, de tristeza. E ele preferiu o quê? Dar um tempo na adoração e na caminhada com a arca de Deus. Existe um momento, irmãos, que precisamos refletir se de fato a adoração que é oferecida está a agradar ao nosso Deus. E se a maneira com que temos conduzido, irmãos, nossa dedicação a Deus tem sido coerente com os seus ensinamentos.
com os ensinamentos do Senhor? Será que de fato nós estamos sendo coerentes na nossa adoração a Deus com os ensinamentos da palavra do Senhor? Será que nós estamos somente ouvindo essa palavra, mas de fato nós não estamos a viver a palavra que nós muitas vezes temos ouvido na casa do Senhor? Então é algo que nós precisamos refletir. Como o pastor também falou, bem falou, a palavra de Deus traz o quê? As coisas boas que aconteceram, as coisas maravilhosas, os milagres, né, que Deus pode realizar. Mas também traz, irmãos, aqueles maus ensinamentos, aquela falta de zelo, né, falta de coerência com a adoração, para que nós possamos hoje compreender e não cairmos no mesmo erro. Irmãos, não se deve oferecer a Deus uma adoração desregrada, incoerente com os princípios cristãos. Não é o movimento, não é de fato, né, irmãos, um movimento, né, às vezes muita agitação, ou mesmo aquele silêncio sepulcral que vai fazer a diferença, mas um culto racional, de humilhação e devoção ao Senhor, que será então, de fato, agradável ao Deus dos exércitos. É isso que deve ser, não é, irmãos? Uma humilhação, um quebrantamento, nós oferecemos o nosso melhor para a adoração ao nosso Deus santo e poderoso. Irmãos, na sequência dos versos 11 ao 15, nos diz a palavra do Senhor: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. No verso 12, então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Irmãos, passou aquele processo onde Davi precisava refletir juntamente com o povo como é que estavam a fazer, a conduzir a arca do Senhor, como é que estavam diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E ali eles puderam corrigir aquilo que de fato estava errado. E precisava ser corrigido, irmãos, a maneira com que estavam a conduzir a arca, a maneira, a postura com que eles estavam, irmãos, com seus corações diante do Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas. Aí nós vemos o quê? O retorno à verdadeira adoração a Deus. Nós vemos o retorno, irmãos. Quantas vezes nós precisamos voltar ao primeiro amor, não é? Daquele início da nossa caminhada, irmãos. Eu posso falar de mim, né? Porque eu sei que cada um teve a sua experiência. E quando eu tive a minha experiência com Deus, né, irmãos, aquela alegria, né, do primeiro amor, de querer fazer a obra do Senhor, de sair, de subir nos morros, né, em lugares, periferias, onde tinham pessoas em situações terríveis, irmãos, pessoas doentes na cama, quase a morrer, pessoas que estavam ali, né, drogadas, pessoas terríveis, irmãos, mas Deus, aquele amor de Deus, né, irmãos, que é o que foi falado hoje também sobre a intercessão, não é? Que Abraão intercedeu pela família de Ló, pelo seu sobrinho, enquanto ele estava ali em Sodoma. Irmãos, e por amor a esses poucos, Deus ali se comoveu. E é assim que Deus faz, quando você quebranta o coração, quando você realmente, irmãos, muitas vezes nós precisamos ser empáticos, né? Precisamos sofrer as dores do nosso irmão, nos colocarmos na situação do nosso irmão, não é? Então nós vemos aqui que nesses versos, irmãos, houve um retorno, não é? Se tentou melhorar, não é? Quantas vezes podemos cair na mesmice, num culto ritualístico, como muitas vezes se utiliza o nome crente domingueiro. Eu não sei se aqui utiliza, mas no Brasil se diz muito crente domingueiro. Mas não é simplesmente o crente domingueiro, porque muitas vezes as pessoas não podem estar nos cultos todos os dias. Mas é como se leva esse culto a Deus, como se oferece esse culto ao Senhor. Irmãos, não podemos fazer do culto a Deus um momento rotineiro, onde se faz apresentações costumeiras, e quando chega o momento da palavra, não se vê a hora da mesma terminar para se voltar aos seus confortos, às suas casas. Muitas vezes se passa isso, irmãos. Tem pessoas que não veem a hora de chegar na sua casa, não é? E muitas vezes assistir o seu programa de televisão. Mas por quê? Estão totalmente desconectados, irmãos, da verdadeira adoração, da oração genuína, da adoração genuína, porque é ela quem vai nos fortalecer, irmãos, na presença do Senhor, e vai nos dar condições, irmãos, de mais e mais querer a Deus, de mais e mais buscar o Senhor. E é assim que deve ser, irmãos, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor.
É assim que deve ser a nossa postura. Mas para isso acontecer, precisamos oferecer um culto verdadeiro, racional, com entendimento, com sabedoria e uma adoração que venha tocar o coração do nosso Deus. É assim que deve ser, irmãos, a nossa postura. É tempo de refletirmos e buscarmos estar preparados sobre a verdadeira adoração. Aquela que de fato irá agradar ao Deus Santo. Nós podemos observar lá no Evangelho de João, a palavra do Senhor, lá em João 4. O que diz a palavra do Senhor, irmãos? João 4, versos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é isso, irmãos? Adorar o seu espírito em verdade. É nós vivermos a verdade. É nós adorarmos de maneira genuína. É nós oferecermos o nosso melhor. É nós, de fato, irmãos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós nos oferecemos hoje o nosso corpo diante do Senhor. E esse corpo nosso que nós oferecemos, esse holocausto que nós oferecemos a Deus, tem sido de acordo com aquilo que Deus se agrada. É nós refletirmos, irmãos, começar na minha vida. É nós refletirmos sobre isso. É nós refletirmos sobre a nossa postura, sobre a nossa oração diante do Senhor. E aí se segue, irmãos, os versos seguintes, no 16 ao 23, já, para nós caminharmos já para a finalização. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Nós não precisamos ler todos, nós já lemos, né? Aí nós vamos aqui, irmãos, para os versos 20. Diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como, sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Irmãos, nós vemos aqui no verso, vamos só voltar aqui no verso no 19, tá, irmãos? Só desculpa aqui, voltando no 19. Diz assim: e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Nós podemos observar, irmãos, nesses versos, principalmente do 19, um culto agradável a Deus é selado por uma comunhão entre irmãos. Nós sabemos, irmãos, que de fato quando nós oferecemos o nosso melhor a Deus, quando nós oferecemos a nossa melhor adoração, quando nós oferecemos as primícias ao Senhor, no final, irmãos, essa adoração na vertical vai nos fazer viver, irmãos, a comunhão na horizontal com nossos irmãos. Quando estamos a oferecer a Deus um culto com o coração quebrantado, agradável ao Senhor, o nosso inimigo, de fato, não está satisfeito, irmãos. E muitas vezes ele pode usar o quê? Pessoas para nos criticar. Mical, irmãos, naquele momento estava totalmente por fora da genuína adoração a Deus. Davi foi incompreendido pela sua própria esposa, irmãos. E até desprezado e desqualificado, como o texto nos disse aqui, né, irmãos? O desprezou no seu coração. Irmãos, quantas vezes nós somos incompreendidos por nos dedicarmos à obra de Deus, né? Por deixarmos o conforto dos nossos lares para cuidarmos das coisas de Deus. Quantas vezes nós somos incompreendidos? As pessoas que estão de fora, irmãos, não compreendem, não têm a dimensão do que é você estar aqui, do que é você buscar o Senhor, do que é você oferecer o melhor para o teu Deus. As pessoas não compreendem, como nós vemos aqui Mical, que estava fora daquele contexto em que Davi ali saltava, Davi pulava, Davi se alegrava, porque, irmãos, com tudo aquilo que ele fazia, ele buscava o melhor para Deus. Ele estava querendo agradar ao Senhor e não ao homem. Irmãos, o que importa não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas convém o que? Priorizarmos o adorar a Deus em detrimento ao agradar aos homens. Não importa o que as pessoas pensam de nós, irmãos, em relação ao nosso culto a Deus, mas o que importa é o que Deus pensa, o que Deus sabe. É isso que vai fazer a diferença, irmãos, porque nós sabemos que as pessoas não nos dão vida eterna. As pessoas não têm, irmãos, a verdade com elas.
As pessoas são falhas, são pecadoras como nós, mas o nosso Deus é a quem nós devemos prestar contas. É a Ele a quem nós devemos dizer, irmãos, e dar satisfação das nossas vidas. É a Ele que nós temos que realmente nos preocupar se estamos a agradá-lo naquilo que nós temos oferecido ao nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, de fato, buscarmos o melhor para Deus. A melhor adoração. A adoração verdadeira de uma comunhão vertical, como eu falei, redundará infalivelmente em uma comunhão horizontal, um amor fraternal, um amor entre irmãos. Irmãos, o versículo 20 nos traz Davi como para além do reinado que exercia, como sacerdote de seu próprio lar. Ali no verso 20 ele voltou para o quê? Abençoar o seu lar. Ele era o sacerdote do seu lar. Como hoje, né, os homens que têm suas famílias são os sacerdotes dos seus lares. E muitas vezes as mulheres que talvez o esposo não estão na presença de Deus, são aquelas que irão o quê? Abençoar o seu lar, que irão abençoar os seus esposos. Então nós vemos aqui a postura dele, não é? Porém, ele foi incompreendido por Mical. Quantos esposos são incompreendidos por sua postura da adoração de Deus? A mesma coisa as esposas são incompreendidas pela sua postura e dedicar o seu tempo para Deus. Mas que isso não seja, irmãos, barreira para nós deixarmos a nossa convicção e adoração pela presença do Senhor. E para nós concluirmos, irmãos, nesse texto nós podemos o quê? Refletir sobre como tem sido a nossa busca pela presença de Deus. Se além, irmãos, de queremos estar na casa de Deus, temos oferecido um culto com entendimento a Ele. Se a maneira como temos servido ao Senhor tem sido moldada pela Sua palavra. Nós percebemos também, irmãos, que com Deus não se brinca, pois o exemplo de usar, muitas vezes, irmãos, visto por alguns como injusta, ele quis dar uma mãozinha, não é? Quis dar uma mãozinha para Deus. E principalmente, ele não estava conduzindo a arca conforme os padrões da palavra do Senhor. Deus é santo e deve ser reverenciado, não é? Em nossos tempos, irmãos, nós temos visto, né, que não é diferente. Quantas pessoas se dizem servos de Deus, se dizem servas do Senhor, mas a sua postura não condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina. E nós, irmãos, como aqueles que estamos aqui hoje, né, falando dessa verdade, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos também ser intercessores daqueles que estão lá fora, que estão perdidos, irmãos, nos seus delitos e pecados. Aquelas pessoas que estão numa cegueira espiritual, que a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Mas nós que conhecemos a verdade, somos aqueles que clamamos a Deus pela vida dessas pessoas, assim como Abraão clamou, nós falamos já, né, irmãos? Assim deve ser a nossa postura. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor assim nos conduza, irmãos, e que nós possamos ter, irmãos, essa preocupação de dedicarmos a Deus o nosso melhor, de oferecermos a Deus um culto racional que agrada ao Senhor, com o coração quebrantado, né? Como Davi foi. Davi se humilhou diante do Senhor, independentemente da postura dele. Irmãos, ele teve uma postura de humilhação e ele quis oferecer o melhor para Deus. Que assim vença as nossas vidas. Então, que assim Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém? Amém. Esta grande mensagem que ouvimos aqui esta manhã, realmente, nós possamos meditar bem nela. Da maneira como nós adoramos o nosso Deus, o essencial é adorá-lo com a nossa vida e as nossas atitudes, que é muito importante para os demais que estão sempre olhando para nós para ver aquilo que nós fazemos. Infelizmente,
Sabemos que o inimigo está sempre ao nosso derredor e nós temos que estar sempre protegidos com o escudo do nosso Deus para poder vencer as lutas de Deus. Que o Senhor nos ajude e que nos dê proteção que nós precisamos, mas o primeiro passo tem que ser nosso, não é? Buscá-lo para compreender a sua palavra e meditar nela. Vamos então entoar o coro, adoramos o Cordeiro, realmente possamos adorá-lo, assim como ele merece. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, te queremos rogar que realmente nos conduzas, Pai, naquela adoração, Senhor, que te agrada, Senhor. Que realmente nos ajudes, Senhor, a diariamente te prestarmos o culto, prestarmos realmente a adoração que tu mereces e da qual és digno, Senhor. Que cada um de nós possa realmente compreender, Senhor, que somos convocados realmente, Senhor, para te
bem dizer, para te honrar e glorificar com o nosso ser. Fomos criados com esse propósito, Pai. Que não percamos realmente de vista, Senhor, que fomos criados com esse propósito, que fomos resgatados exatamente, Senhor, para te prestar este culto em espírito e em verdade que te agrada, Senhor, este culto que realmente te engrandece. Ajuda-nos, Senhor, a realmente nos comprometermos contigo, a vivermos diariamente, Senhor, com este alvo de te honrar, glorificar, bendizer. Conduz-nos, Pai, e dirige-nos para a tua honra e a tua glória. Te rogamos e te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.